Há mais de 12 anos preservando vida e patrimônio. São mais de 3.000 clientes que confiaram nos serviços Hajduk. Estamos presentes no Mato Grosso do Sul, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Encaramos sempre novos desafios nos diferentes segmentos, como supermercados, centros logísticos, hospitais, indústrias, cerealistas, usinas, frigoríficos e várias outras empresas que nós atendemos dentro do segmento prevenção de incêndio. Já são mais de 1.800 alvarás entregues, realizados por meio de 70 colaboradores, empenhados em entregar o melhor para nossos clientes. Com sede própria em Getúlio Vargas, a nossa estrutura conta com mais de 4.000 metros de área construída. Com o propósito de levar excelência para os nossos clientes, nós contamos com 3 pilares: agilidade nos seus processos, qualidade de produto e de acabamento e prazo de entrega, sempre cumprir o combinado. Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é... De uma forma... Mas esse teu despertar para psicologia. Vou fazer psicologia, eu vou ser psicóloga. Por que não outras profissões? Por que psicologia? Sempre me falaram que eu era boa ouvinte, né? Sempre me falaram que eu tinha jeito de psicóloga. E eu sou uma negação nas exatas. Total. Eu também. Total. Para mim conferir o troco, eu tenho que pegar a calculadora, né? De tão ruim que eu sou. E eu sabia que seria humanas, né? Então, e a minha irmã, ela começou a fazer o curso de psicologia. Eu tenho uma irmã que é 2 anos mais velha e um irmão que é 2 anos mais novo. Eu sou do meio. Do meio, né? O recheio da bolachinha, né? Como diz assim. E a minha irmã começou a fazer o curso de psicologia e eu comecei a ter acessos materiais e tudo mais. A conhecer um pouquinho como é que era, enfim. E então eu posso dizer que sim, foi muito influenciado também pela minha irmã, pela escolha dela. Até porque dentro da minha jornada, né, de autoconhecimento, eu tinha uma relação de fusão com ela, de dependência muito grande. Emocional? Dependência emocional muito grande. E ela também com um instinto meio que de proteção. Materno. Comigo. Porque, enfim, quando eu nasci, meu avô, ele estava por falecer, tanto que ele faleceu alguns dias antes de eu completar 1 ano. E acabou que os meus cuidados ficaram meio delegados, assim... Sei lá quem, né? Sim, a mãe falava assim que muitas vezes ela me colocava para dormir sujinha porque não dava tempo de tomar banho, porque tinha que fazer comida para um monte de gente que estava lá, tinha que trabalhar. Os meus pais trabalhavam o dia todo na roça, né? Então, a Mari acabou sendo a pessoa que a gente estava sempre junto. Na infância brigava feito cão e gato, assim, ó, de se atirar escova de cabelo. Teve daí eu arranhava ela porque eu tinha unha comprida e ela roía a unha, né? E eu arranhava ela, a gente, nossa, se esgualepava a pau. Você estava sempre armada. Mas daí olha só o que ela fez uma noite. Ela acordou, pegou o cortador de unha e cortou todas as unhas de uma mão minha rasinha. Ela se Vamos desarmar essa menina, é que tá ruim. Aí eu ia fazer o quê? Tive que cortar da outra também, né? Isso nas 2 pirralhinhas, assim, né? E a gente sempre teve uma relação muito próxima, ainda tem hoje, né? E acabou que eu tinha essa relação de fusão, né? E com o meu pai sempre foi uma relação difícil, muito complicada. Acho que o sentimento que eu mais tinha pelo meu pai era medo. Olha só. Medo. E, assim, muita dor, porque ele batia bastante na gente quando ele era pequeno. Hoje a gente fala com ele, né? Ele diz, mas eu não me lembro disso daí. Apagou da memória. Eu acho que não era assim, né? E a gente diz, pai, era assim. Não vem não, né? Porque isso acontecia mesmo. E acabou que... o meu relacionamento com ele também sempre foi muito conturbado. Eu não conseguia falar eu te amo pro meu pai. E nem a sua irmã, nem a... A Mari já era
ela mais... ela tem um jeito mais parecido com o meu pai. Então, eles já tinham um pouco mais... Tinha afinidade. Tinha um pouco mais de afinidade. E o meu irmão, ele... a gente... Também, daí com o meu irmão ele é super tranquilo, ele era super de boa, né? Então, com ele, assim, não tinha muito perrengue, não. Na verdade, como era 2 meninas e um menino, eu fazia chantagem com ele pra mim brincar com ele de fazendinha. Então, eu dizia assim, mano, eu brinco contigo, mas eu tenho que ficar com a barrosa, que era uma determinada vaquinha amarela. E daí a gente brincava de fazendinha, enfim, né? Olha só que danadinha. Coitado, guri. Mas faz parte, né? Isso aí... E aí, então, essas relações, né? Muita de dependência emocional com a minha irmã, uma situação de conflito significativa com meu pai. Aí, a mãe também, na minha gestação, ela sofreu muito, ela chorou muito. Então, foi uma gestação que ela sempre fala que foi muito, muito triste. Uhum. E, de certa forma, ficou um pouquinho de culpa, né, nesse vínculo, onde ela se sentia responsável por eu ser daqui a pouco daquele jeito, ser do jeito que eu era de criança, né? E então eu venho desse contexto. Essa é um pouquinho da minha história. Olha só, que virada de chave, né? Uhum. Que virada de chave. Aí você entrou em psicologia. Entrei para psicologia, fiz os 5 anos de psicologia. Entrei com 16 anos para a faculdade. 16 anos, que precoce. Sim. Prodígio. Sempre fui CDF. Eu era aquela que sempre tirava boas notas, né? Uhum. Sempre exemplar. Me dei muito bem nos estágios que fiz, né? Mas ninguém sabe o que a gente suportava por dentro, né? Para ter essa... para sustentar isso tudo. E sofri bullying por não passar cola. Sério? Sério, não passava cola. Vai estudar. Daí me bulinavam por isso, mas tudo bem, não me arrependo. Cada um faz a sua caminhada, né? Pois é, porque pra mim era errado, né? Sim. Como é que eu vou passar cola? Cada não um é faz certo. Cada um faz a caminhada. Então, e aí concluí os 5 anos de psicologia e comecei... quando eu coloquei o pé dentro da psicologia, eu tinha certeza que eu queria atuar na área clínica. E isso não mudou, nunca. Antes de você, agora você falou uma parte de cola, me lembrei de um episódio da faculdade. Eu, numa determinada prova lá, tinha estudado bastante pra prova. E aí, comecei a fazer a prova, fiz toda a prova, né? E terminei. O colega meu falou assim, me passa umas 2 questões. Eu falei, me dá a prova tua que eu faço. Trocamos as provas. Aí peguei a prova dele, ele pegou a minha. E eu fiz a prova dele, né, na faculdade. E eu fiz a prova dele. Fiz toda a prova dele, beleza. E a prova era igual, era a mesma prova, não tinha aquela mesma prova. Fiz a prova dele, beleza. Daí o professor virou pros lados, se trocamos de volta, peguei a minha prova de novo. No caso, eu fiz as 2 provas, fiz a minha e a dele. Aí chegou na hora da nota, eu tirei 5 na prova e ele tirou 10. Porque a professora achou que você tinha... Não, eu tirei 5 e ele tirou 10, depois eu fui questionar. E daí ela falou, não, tu não precisa de nota. Então foi uma injustiça achei mesmo. Extremamente injusto isso. Porque, cara, eu não ia falar que eu fiz a prova do guri, né? Mas a letra. Mas a letra, né? Só que tu vê, né? Ele tirou 10 na prova e eu tirei 5. E a prova era a mesma, porque eu que fiz a prova. Diferentes pesos e diferentes medidas. E eu achei muito injusto. Isso foi uma coisa que me decepcionou muito na faculdade que eu fiz, sabe? Eu fiz direito, né? Então me decepcionou muito esse episódio na faculdade. Porque eu pensei, cara, vindo disso, vindo de uma pessoa que deveria ser justa, sabe? Deveria ser justa fazer esse tipo de coisa. E eu, claro, eu tava totalmente errado, né? De fazer a prova do guri, não devia ter feito. Não devia ter feito, com certeza que não. Mas me decepcionou, eu falei, cara,
pelo menos a mesma nota. Ou então, 8 pros 2, sei lá. Porque ela com certeza não corrigiu a prova. Pra me dar 5 numa prova. Ela deu a nota, provavelmente ela deu a nota, eu acho que pela pessoa, pela personalidade da pessoa. E não porque eu tava no papel. Porque a prova tava igual, né? Uhum. E se ela pegasse as provas e comparasse, ela ia ver que a letra é a mesma letra. Não muda, né? Então nem chegou a Então ela não chegou identificar a aqui. identificar identificar que eu tinha feito a prova. Então, depois desse episódio, não passei mais cola pra ninguém. Falei, não, cada um faz a sua prova, eu não vou mais passar cola. Sabe, Não deu certo. Não deu certo. Sabe, não sabe, não sabe. Sabe? Me marcou bastante esse episódio, desse fato. E até pensei até em desistir da faculdade naquela época, por causa disso. Mas enfim, já tava no 7º semestre, eu acho. É. Se não me engano, eu tava no Mais 7º da metade semestre. do mais da caminho, metade. né? Falei, vou trocar agora, vou fazer o quê, sabe? Uhum. Vou terminar. Tanto é que eu terminei nem trabalho na área, né? Uhum. Tipo, nem... Minha área é totalmente diferente do direito, sabe? Entendo, eu gosto do direito, respeito muito o direito, mas não é uma área que me instiga, sabe? Uhum. A buscar, a ir atrás, a atuar, sabe? Porque eu não vejo uma justiça nisso, sabe? E não é uma área que eu pretendo migrar, assim, e trabalhar. Tanto é que fui para outra totalmente diferente, né? Mas pode continuar, só para esse adendo As colas. a colas. Os Mistérios traz para você o baralho Os Mistérios de Lúcifer. A sabedoria ancestral se une à arte detalhada, desvelando histórias que vão além do convencional. Embarque nesta jornada de iluminação, autodescoberta e desafio a sistemas estabelecidos. Para quem deseja uma ferramenta poderosa e uma conexão íntima com o portador da luz, este baralho é o seu chamado. Ouse, explore e transforme-se. E daí dentro da psicologia eu já sabia que queria a área clínica. Porém, quando a gente é recém-formado, a gente não consegue se sustentar, né, na clínica. Não consegue sustentar, sabe? Não tem como. Porque a renda é muito baixa. Até você conseguir construir um nome de referência, até você conseguir ter uma quantidade de clientes que seja adequada, né, para se manter. E aí, logo no começo, depois da minha formação ali, da formatura, eu já comecei a trabalhar no departamento de RH de uma empresa. Uhum. E atuei ali por em torno de 5 anos nessa empresa. Onde, né, nossa, eu tive um aprendizado tão grande, né, uma experiência tão positiva, assim, de entender como funciona uma organização que é totalmente diferente do que a gente aprende na faculdade, né. E depois disso, sempre levando em paralelo a clínica, né, mas não conseguindo me manter de clínica. E aí, depois disso, decidi sair e ir para uma carreira mais autônoma, que é onde eu estou até hoje. Aí, prestando assessoria de RH, então, em algumas empresas, fazendo o processo de implantação da área em outras. E em uma dessas empresas, eu tive a oportunidade de cruzar com uma pessoa que fazia o comercial, a parte comercial da escola Universo Enneagrama, que é a escola da qual eu faço parte hoje. E eu já tinha escutado falar de Enneagrama. Na faculdade eu já gostava um tantinho dessas coisas um pouco mais místicas ou esotéricas, né? E tinha pego um livro amarelinho de Enneagrama. Então eu peguei o livro e tal, da Ellen Palmer, que ela é uma das grandes referências aí dentro do Enneagrama. Tem livros que são bíblias, assim, dentro dessa teoria. E eu me lembro que eu não consegui entender patavinas, né? Foi frustrante, porque eu já tinha escutado falar positivamente. E eu peguei e devolvi o livro, nem li, né? Porque não entendia nada daquilo lá. Linguagem muito técnica ou não entendeu? Não entendia, não sei, eu nem me lembro muito, só sei que eu retirei o livro, não consegui entender muito aquilo lá, e aí devolvi o livro, nem li.
E mais tarde, assim, várias pessoas já tinham me falado de quanto esse processo ele era capaz de transformar a vida das pessoas. Então, desde pessoas dentro da área de RH, desde outras pessoas que se trabalharam para desenvolvimento de liderança. Teve uma delas que disse assim: Ruby, eu aprendi a controlar as minhas crises de enxaqueca depois que eu fiz o Enneagrama e eu passei a me conhecer. Então, e essa outra amiga também, ela utilizava muito nos processos de recrutamento e seleção, porque ela não tinha uma formação em psicologia. E quem não tem formação em psicologia não pode utilizar os testes psicológicos, né? Precisa utilizar ferramentas e instrumentos mais alternativos para fazer os processos de seleção. Eu disse, eu vou fazer esse trem aí. Fiz esse trem aí. Se apaixonou. Nossa. Em 40 horas, né? Na época era 36 horas o curso. Uma semanona intensa, assim, todas as noites e sábado de manhã. E até sábado de tarde. E nessa semana, assim, eu acho que eu entendi muito mais de ser humano do que em alguns anos de psicologia. Caramba. O Enneagrama, ele traz uma visão de uma linguagem simples, de uma linguagem que ela é acessível, mas ao mesmo tempo ele é tão complexo para o entendimento do ser humano que é incrível. E aí eu brinco assim que eu fiquei de 4. Nossa! E aí eu tive convite da Adriana Maier para fazer a formação para ser instrutora. Então, participei de mais algumas turmas como ouvinte e fui para Curitiba fazer o processo de instrução de Enneagrama. E desde lá, então, acho que já fazem uns 5 anos que eu conduzo e ministro os processos de Enneagrama aqui em Erechim, em Passo Fundo, já ministrei, em processos de in company também, empresas, né, na região aqui de forma geral. E foi conhecendo o Enneagrama que você perdeu a timidez? Eu já vinha trabalhando isso dentro dos recursos que eu tinha acesso, né, e das ferramentas que eu conhecia, trabalhando em terapia e tentando encontrar, né, um equilíbrio entre tudo isso. Mas, sim, foi com o Enneagrama que eu não precisei mais forçar. Porque às vezes você se força para não ser tímido. Fluiu você se natural. força. Sim. Você se força para ser sociável. E entendendo o meu funcionamento, depois do Enneagrama, não precisei mais forçar. E foi algo assim que me libertou. Hoje eu confio em mim, hoje eu tenho segurança de quem eu sou, hoje eu acredito no meu valor, né? E isso foi uma construção que eu sou muito grata realmente a essa ferramenta, porque assim, o Enneagrama ele alia a espiritualidade com o autoconhecimento, né? Então assim, ó, é como se o Enneagrama ele fizesse essa conexão entre psicologia e espiritualidade. Que legal. Ele aproxima. E a gente entendendo, né, esses 9 padrões de personalidade, você passa a olhar o mundo de uma forma diferente, a olhar as pessoas de uma forma diferente, cessar o julgamento em relação ao outro. E comecei esse trabalho interno de desenvolvimento. E é claro, né, são 5 anos olhando para isso, e serão muitos outros mais, porque a gente nunca para, né, de tentar se trabalhar, de tentar se evoluir, porque sempre vai ter algumas coisas que não eram vistas à nossa consciência. Claro. E que conforme a gente vai ganhando consciência, a gente vai desbravando você mesmo. Mas foi o Enneagrama que me trouxe amparo, suporte suficiente e força o suficiente para dar outra guinada para minha vida. Que legal. Parabéns. É bom quando a gente consegue achar um lugar, achar um despertar. E isso faz um propósito. Exato. Isso é extremamente lindo. E hoje eu posso dizer assim, Ronan, eu realmente vivo o meu propósito.
E eu que falo legal. que, assim, que o meu propósito é desenvolver pessoas para desenvolver o mundo. Tornar esse mundo um lugar melhor e mais consciente. E eu vivo isso, né? Toda vez que eu começo uma turma de Enneagrama, toda vez que eu atendo alguém na clínica, que eu recebo um paciente para falar das suas dores, dos seus conflitos, até mesmo num processo de humanização dentro das empresas. Então, eu sou muito grata a poder viver assim dessa maneira. Que legal. Eu vi que você falou antes que você forçava a sua a aprender ou forçava a não ser tímida. Eu tenho uma pergunta para te fazer em relação a esse forçar, sabe? Eu não sei se provavelmente se é católica agora ou não. Sim, eu fui criada dentro do catolicismo, Tá. né? E tenho como base, assim, a doutrina cristã. Tá. Então, a pergunta que eu te faço justamente em relação a isso. Não sei se chegou a fazer Eucaristia, Crisma. Tu lembra que tu tinha algumas passagens que tu tinha que ler alguma coisa na frente lá de todo mundo? Não sei se tu chegou a passar essa... Não. Eu passei. Enfim, eu passei. E eu lembro que essa leitura, ela era uma leitura forçada, sabe? Tipo, pegava um trecho da Bíblia na época e você tinha que ler aquele versículo para todo mundo num domingo de manhã, por exemplo, que estava lotado a igreja. E eu tenho clara certeza que esse forçar me prejudicou muito. Porque acabou desenvolvendo uma vergonha em mim que demorou muito tempo para me perder. Esse medo de falar em público, sabe? Uhum. E demorou tanto tempo que nem na faculdade eu não conseguia apresentar um trabalho. Eu preferia fazer o trabalho escrito, não importasse quantas páginas desse o trabalho ou sozinho, do que falar 5 minutos. Tanto que o meu TCC, olha só, olha o quanto demorou para mim desenvolver isso. No meu TCC, eu podia ter tirado 10 no meu TCC. Mas eu tirei 9,5 porque eu falei muito rápido. Sabe, eu falei tão rápido porque eu fiquei tão nervoso. Não nervoso porque eu não sabia o conteúdo, eu sabia o que eu estava apresentando, mas nervoso por estar falando para 3 pessoas. E eu tenho isso que eu quero lhe pedir. Se realmente pode, esse forçar lá na minha infância, pode ter desencadeado isso. Já existia em você esse receio e esse medo. Geralmente já está em nós. Né? E aí são eventos ou situações que podem gerar uma marca maior e aí você acaba trazendo mais à tona e esse sentimento de uma forma mais intensa. Mas provavelmente já existia em você. E aí quando você foi exposto a uma situação, acabou por tomar uma dimensão consciente desse medo. Mas aí quando a gente vai olhar esse existir, é justamente por um funcionamento de personalidade, um funcionamento de ego, onde daqui a pouco algumas outras personalidades, se estivessem vivendo essa mesma situação, não iriam tomar... Tava tudo certo. E eu sempre tive muita vergonha, mas de certa forma eu até me desafiava, assim, porque eu fui oradora de turma, sempre fui presidente de turma, nossa, assim, toda a turma era meio presidente de turma, e me forçava um pouquinho, mas toda vez que eu tinha que me expor, vinha a insegurança. E aí a gente tentando, sabe, quando você tenta camuflar para que o outro não perceba, mas ela tá ali te corroendo. Ela está presente. E só vai deixar de estar presente quando você realmente se conectar com a sua essência de verdade. E se aceitar.
Porque à medida em que a gente tenta camuflar ou disfarçar que é pesado, é porque a gente está indo contra e não aceitando que Sim. essa é a nossa natureza. Mas à medida em que você consegue aceitar a sua natureza, consegue acolher a sua criança interior, consegue fazer esse processo de autocuidado, com muita amorosidade, né? E poder dar a continência necessária para essa criança, você entra num processo de aceitação e a partir daí consegue construir as tuas escolhas. Porque senão, geralmente, quem escolhe são os nossos conflitos, são os Sim. nossos medos, são as nossas inseguranças, que acabam tomando direções da nossa vida. E, na verdade, quando você cria consciência de algo, você cria consciência de quem você é, do teu funcionamento, aí sim você consegue fazer processos de escolha. Tá, mas quem está escolhendo isso? Sou eu ou é um medo meu? Ou é uma insegurança minha? Sim. Tenho uma palestra para dar em São Paulo. Eu morro de medo de avião, né? Nunca viajei de avião, daqui a pouco, né? Essa pessoa pode se limitar em não ir, Claro. ou ter que se submeter a vir uma viagem de ônibus, sei lá de quantas horas, por Por medo. E à medida em que você entende da onde que vem isso, o que gera essa insegurança, você vai poder fazer a escolha. Não, eu quero ir porque isso vai fazer sentido para mim, ou não quero ir porque não vai fazer sentido para mim. E não porque um medo vai me limitar Sim, sim. de fazer uma escolha. Então, eu acredito que vem muito disso. E, geralmente, a grande maioria das pessoas que não estão despertas, né, que não tem um olhar de consciência mais evoluído, elas vão fazer o quê? Colocar a culpa no outro. Fazer um processo de projeção da sua culpa. Terceiriza a responsabilidade. E eu fiz isso por muito tempo na minha vida. Por muito tempo mesmo. E quando eu entendi que, poxa, tudo bem o que aconteceu contigo, né? Aconteceu o que tinha que acontecer, mas agora você é a dona da tua história. Você vai viver uma vida inteira refém de algo que aconteceu, ou você vai se permitir a fazer as tuas escolhas? Então, e isso me fez fazer todo um processo de movimento de perdão da minha história, perdão dos meus pais. Hoje eu consigo ter um relacionamento saudável com os meus pais, e com o meu pai especialmente, porque eu não tinha, consigo dizer um eu te amo de verdade para ele. Sim. Né? E a partir do momento em que você assume a responsabilidade dos teus atos, das tuas escolhas, das tuas não escolhas, porque não escolher também é uma escolha, você já está dizendo sim. Por exemplo, eu estava escutando esses dias uma moça que falava, né, de estar num relacionamento abusivo, né, e que expondo toda uma questão ali de sofrimento. E sim, né, é real, existe uma condição de sofrimento mesmo, mas ela também escolheu continuar nessa relação abusiva. Foi uma escolha dela, porque ela poderia, se ela tivesse consciência, se ela tivesse trabalhado o que mantém ela presa a esse relacionamento, ela poderia sim Se desprender daquilo. desprender daquilo. Não, perfeito. Então, eu acredito muito, assim, Ronan, que a chave para qualquer despertar é a tomada de consciência. É se conhecer. É se conhecer. Que lindo.
vamos entrar no Enneagrama propriamente dito. Chegamos nele. O que é Enneagrama? Enneagrama, ele traz... fala sobre uma simbologia, onde são 9 pontos, né, colocados em um círculo, e esses 9 pontos, eles falam sobre padrões de personalidade. Então, são 9 padrões de personalidade, onde o Enneagrama, ele caminha e desvenda esses 9 padrões de personalidade, trazendo também um caminho de evolução. Então, você identifica os padrões de pensamento, de comportamento, de crenças, de conflitos e complexos infantis que cada personalidade carrega. E, a partir daí, você consegue estar consciente para fazer novas escolhas. Então, o Enneagrama, a coisa que eu mais escuto assim, do processo é que é um divisor de águas na sua vida. E não é um curso, é muito além, assim, porque a partir do momento em que você se enneagramou, você vai utilizar isso pela vida toda. Você jamais vai deixar de ver as pessoas, você vai passar a ver as pessoas com um olhar totalmente diferente. Muito mais empático, muito mais verdadeiro, e olhando para a pessoa assim e percebendo, nossa, eu já sei tanto sobre você, mesmo sem você ter me falado nada, justamente por poder conhecer esses eneatipos. E a gente consegue visualizar sim, porque tem características, inclusive características físicas de cada eneatipo. Então, e é uma ferramenta milenar, né? Ela hoje é a ferramenta de autoconhecimento mais usada no mundo, de forma geral. E em qualquer lugar que você for no mundo, você pode dizer, sou personalidade tal do Enneagrama, que as pessoas já vão saber do que está se falando. Por isso se usa números e não nomes no Enneagrama. É claro que tem os nomes, assim, que descrevem resumidamente o perfil, mas se utiliza os números, os eneatipos. Então, eneatipo 1, eneatipo 2, eneatipo 13 e assim por diante. E o Enneagrama, ele vem, esse Enneagrama, o Enneá é uma palavra grega, né? E o que ela significa? Enea é 9 e gramos é pontos, desenhos. São 9 pontos. Tem uma foto ali, né, amor? E aí, tem como explicar pra gente, através dessa imagem, os eneatipos? Você quer que fale um pouquinho de cada um? Eu gostaria, se for possível. Tá, pode sim. Então, essa mandala, ela é uma mandala que existe aí, vamos colocar de 2.000 a 3.000 anos, onde ela começou... Nesse formato. Sim. Nossa. Tem algumas teorias, né? A gente não sabe exatamente aonde que surgiu, mas assim que ela foi encontrada. Alguns dizem que é na antiga Mesopotâmia, o Egito. Outros dizem que é ali em Alexandria. Quando Alexandre construiu o seu império, ele trouxe muitos dos grandes cientistas, filósofos, matemáticos, astrólogos e com a intenção de construir uma capital, né, do conhecimento. E talvez possa ter sido construída por algumas dessas mãos também. Então, não se sabe a origem. Só sabe que ela foi um legado. E todos esses pontos e conexões que ela tem não são à toa. Existem leis matemáticas que guiam essas conexões, elas não estão ali por estar. Então, são leis matemáticas universais que regem não só o Enneagrama, mas que regem o mundo, que regem o universo em si, que também servem como um espelho para o que acontece dentro da gente. Então, se acontece fora no universo, também acontece dentro. E aí, ele traz esse mapa de evolução psicoespiritual da humanidade. Então, o Enneagrama é um mapa de evolução psicoespiritual para a humanidade. E é um legado deixado, não se sabe por quem. Nossa, que interessante. E o eneatipo, então, o tipo 1, qual que ele seria? O tipo 1 a gente chama de perfeccionista. Então, são pessoas que geralmente têm um olhar muito voltado para o erro
um olhar muito voltado para aquilo que é certo, para aquilo que é correto. Geralmente são pessoas bastante éticas, disciplinadas, envolvidas, né, profissionalmente, comprometidas profissionalmente e que têm um compromisso muito grande assim com a verdade, com a justiça, com o fazer correto. E a gente chama eles de perfeccionistas justamente porque eles buscam essa perfeição. Eles podem ser crianças com comportamento adulto? Sim, a gente brinca que o Eneatipo 1 já nasceu adulto, né? Já nasceu velho. Porque desde criança, o tipo 1, assim, ele não aprendeu a brincar, sabe? Ele foi responsável desde cedo. Então, essa responsabilidade dessa energia veio muito cedo. E aí, eles já são adultos, né? Desde criança. Justamente por isso. E esse eneatipo, ele pode ser influenciado pela mãe? O desenvolvimento desse eneatipo, ele pode ser ter uma influência do contexto familiar. Do contexto familiar? Uhum. Sim. Porque tudo, né, tanto na psicologia quanto no eneagrama, a constituição da personalidade, a gente olha até os 7 anos de idade, especialmente dentro da psicologia. Então, ali a espinha dorsal, né, eu brinco que a coluna vertebral da personalidade, ela se formou até os 7, e aí depois vão vir os outros desdobramentos dessa personalidade. E no eneagrama a gente leva em consideração até os 12 anos de idade. Porque daí se consolida um outro item do eneagrama que a gente também trabalha, que são os instintos. Então, que é uma memória instintiva que elas são combinadas com os eneatipos, porque não é só esse eneatipo. Dentro do eneatipo 1, a gente tem 3 subtipos. E aí, geralmente, a pessoa vai se identificar com um desses 3 subtipos de personalidade. Ah, ele subdivide. Então, não são 9, são 27. São 27 porque subdivide? Isso. E aí, a gente vai ver que não são 27, porque cada eneatipo tem uma influência do seu número vizinho da mandala. Então, tem, por exemplo, um 3 com influência 2 e um 3 com influência 4. Vai ter contornos de personalidade diferente. E aí, já não são 24. 24 vezes 2... 108. Olha, eu sou humanas, matemática pra mim... Se eu não me engano, 108. Então, a gente vai ver que não é colocar a pessoa numa caixinha 48. E... 48. E dizer que ela é um número. A gente vai realmente expandir muito esse olhar. Agora fez todo sentido. Agora fez todo sentido pra mim. Porque eu na minha cabeça, né, eu achava que você teria que se encaixar em um número. Mas agora, como você tem conexões, foi isso que eu te falei antes, né? Eu, fazendo esse meu eneatipo autodidata, tem vários pontos que eu consigo me encaixar dentro dos eneatipos, entendeu? Não num específico. Mas agora faz sentido, por causa que eu posso me encaixar nos meus vizinhos, né? Com uma maior influência. Maior influência, né? Um que tem uma influência maior da sua personalidade, da sua asa, né, ou o número vizinho 9, ele vai ser um que vai ser um pouco mais... vai guardar um pouco mais a raiva, não vai externalizar tanto essa indignação que geralmente ele sente. Um com uma asa em influência 2 vai ser um que vai ser mais prestativo, que vai estar ali disponível a ajudar o outro, mas também ele vai trazer um pouquinho mais essa indignação ou a raiva, que é o vício emocional que essa personalidade alimenta. Então, no núcleo dessa personalidade existe um vício emocional. No núcleo dessas 9 personalidades existe um vício emocional que está correlacionado lá com a teoria dos 7 pecados capitais. E a raiva presumida faz parte desse eneatipo 1? A raiva presumida, me explica. Sente uma raiva antes daquilo se concretizar. Por exemplo, você vai explicar uma situação para aquela pessoa que é perfeccionista, mas ela não vai esperar você concluir aquela explicação e já vai estar com raiva daquilo. Seria uma raiva presumida. Ele faz parte desse eneatipo? Olha, deixa eu pensar, Rona. Não
necessariamente, depende do nível de consciência também. Mas é porque tem mais de um perfil que ele sente muita raiva, tá? Então, a gente coloca o 1 como o vício emocional dessa personalidade, a indignação, né? Mas tem mais de um perfil que eles têm muito forte essa raiva dentro deles também. Então, a gente não pode dizer que é exclusividade do perfil 1. Perfil 1. E qual que seria o NA tipo 2? O 2 a gente chama de solícito prestativo. São aquelas pessoas, assim, com um olhar muito voltado para o outro, né? Que estão sempre fazendo pelo outro. Fazendo, doando, se doando seu tempo, doando até o seu dinheiro para as outras pessoas. Então, sempre atento à necessidade do que o outro precisa. E, em contrapartida, fica a negligência em relação a si próprio. E aí, o 1, ele pode cair numa questão de... o 2, ele pode cair numa questão de alimentar, nutrir muitas expectativas de receber de volta o que ele tanto faz pelas outras pessoas. E pode cair numa carência muito significativa, porque se ele faz, não recebe, pode se tornar, assim, bastante carente, e gerando um sentimento até de ingratidão. E eles são tidos como altruístas? Sim. São pessoas com um olhar muito voltado para outras pessoas. E eles não gostam ou não querem ajuda? É uma limitação dessa personalidade, a dificuldade em pedir ajuda, justamente pelo vício emocional que eles alimentam. Todo dia, então, o tipo 2, ele está alimentando o orgulho de quem ele é, que é uma pessoa mais boa do que as outras. No caso, tem um egozinho ali que está sempre latente. De boa pessoa. E o tipo 3, qual que seria o tipo 3? O eneatipo? O eneatipo 3, ele pertence, então, a um centro de inteligência emocional. 2, 3 e 4 pertencem a esse centro de inteligência. E eles são pessoas muito ativas profissionalmente. Tanto que viciado em trabalho. Tanto que a gente chama, né, o bem-sucedido, o empreendedor, são algumas nomenclaturas que as escolas utilizam para definir essa personalidade. Até anotei aqui o vencedor. São pessoas, assim, muito ligadas ao trabalho, ao sucesso, muito preocupadas com a imagem que eles projetam. Estão sempre com um olhar muito voltado para metas, resultados, entregas. E geralmente são pessoas que conseguem ter um destaque profissional. Uma habilidade muito fácil para cargos de liderança, uma habilidade muito boa para a área comercial também. E aí ele pode cair numa questão, assim, de se tornar um pouco viciado mesmo no trabalho e deixar de olhar para outras questões, por exemplo, como família, como amizades, aprofundando outros tipos de relacionamento, que não só os relacionamentos profissionais e muitas vezes até movido por um certo interesse nessa personalidade. Esse tipo aí é aquele tipo que ele não se importa, se ele tem um objetivo, ele não vai se importar quem ele tenha que passar por cima para atingir esse objetivo. Depende do nível de consciência dele. Se for no nível de consciência baixo, né, porque a gente enxerga as personalidades dentro de 9 níveis de consciência. Então, cada eneatipo ele está dentro de um desses 9 níveis de consciência. E se essa personalidade 3 estiver num nível de consciência mais baixo, que ela sim pode ser bastante manipuladora. Que seria o não saudável. O não saudável, né? Exato, num funcionamento não saudável. Não saudável. Ela pode se tornar bastante manipuladora. E isso prejudica toda uma coletividade, se for ver, né? Porque é uma pessoa imparável praticamente. Eu até vi que o bem-sucedido é a pessoa que você não vai querer colocar ele em... competir com ele. Eles são competitivos por natureza. Assim, e querem ganhar sempre. Porque eles se consideram muito bons naquilo que eles fazem. E geralmente são muito bons no que eles fazem. São dedicados, né? Extremamente dedicados, né? E o eneatipo tipo 4, qual que seria? O eneatipo 4, a gente chama ele de artístico. Né? Algumas escolas também usam outras nomenclaturas, como individualista. O eneatipo 4, então, ele é uma personalidade onde
o diferente prevalece. Então, geralmente eles têm um gosto mais diferente, um olhar mais voltado para o incomum. Existe uma questão de um olhar mais para o belo. Aqui a gente tem assim os grandes artistas, musicistas, pintores. Então, tem esse lado artístico, onde eles utilizam, de certa forma, a dor da sua personalidade, porque o 4 se conecta significativamente com a sua dor, usa essa dor para criar alguma coisa diferente, para criar alguma coisa exclusiva. Então, ele tem, acaba sendo uma pessoa com uma memória bastante apegada ao passado, né? E que se ele está num nível de funcionamento não saudável, ele pode cair muito na questão do vitimismo e da melancolia, né? Se tornar uma pessoa bastante melancólica. Ele é uma pessoa que procura bastante entender a si mesmo? Sim, o 4 ele é um buscador por natureza. Então, ele tem essa pegada, assim, de querer compreender. Assim como o 5 tem a pegada de querer compreender, o 4 tem a pegada de querer compreender a si mesmo. Ah, que legal. Olha só que interessante, né? Esse 4 aqui é um que eu possivelmente me identifico com ele. Com esse 4 aqui. E assim, o que eu posso pontuar de diferente, tá? Algumas escolas realmente vão olhar para o 4 tratando-o realmente como esse individualista, né? Ou aqui dentro da Escola Universo Enneagrama, a gente trabalha com 4 tipos 4. Ah, ele tem as subdivisões. São 4 contornos diferentes que a gente conseguiu identificar em toda a nossa gama de alunos que essa personalidade possui. Então, são contornos bem específicos dentro do mesmo enetipo. Sim. Show de bola. Quero poder construir com esse nome Louco Velho, levar a vários lugares. Quero poder olhar para trás daqui há 5 anos e ver aonde que nós chegamos, porque nós traçamos um objetivo e vamos fazer de tudo para chegar a esse resultado. Check the old school flow, like water, see I sorta got a Rick James aura, let the whole school know in that order. Can't tell you what an old fool know, but everything organic, this a whole food store. Taking nothing for granted if you hoes too slow. O nosso projeto é um grupo de pessoas que compraram o sonho, o mesmo objetivo, de levar esse nome para vários lugares. A nossa meta, objetivo para 2023 é inaugurar em setembro já a Barbearia Louco Velho em Itapejara. Temos projetos para Amaral, Carazinho, Passo Fundo, Erechim e queremos expandir, levar essa forma de atendimento a quantos lugares nós conseguirmos. Entire lives became computerized. We were back spinning in shell toe and Puma Clydes as we watch some of our stars continue to rise up to Jupiter and Mars. We learn to utilize our credential and how to maximize the potential to build brand. Laying the proper groundwork's essential to go from Public Enemy to Tribe Called Quest to Jay-Z, Diddy, Pharrell, Drake or Kanye West, to where our world could be as free as Brian on test. In a place where no one else has got to sign our checks. We made fortunes out of fame like Run and DMC. When we came in the door like Rock and Eric B to make something out of nothing. And it's come to define a legacy more meaningful than just a moment in time. The kind of brilliance we reveal. Meu nome é Jacir Fernandes, faço parte da equipe que fundou a Barbearia Louco Velho e queremos ter esse nome nos 3 estados do sul do país. E o eneatipo, o tipo 5? O eneatipo 5, a gente chama ele de intelectual, observador. São pessoas mais reservadas, sim, que buscam a preservação do seu espaço, então não são pessoas assim muito de socializar. E eles têm um compromisso muito grande com o conhecimento. Então, geralmente são pessoas muito autodidatas, que gostam de estudar, que gostam de se aprofundar no conhecimento, que buscam a informação. Geralmente essa personalidade aqui cai bastante para a área das exatas, né? Como engenharias, própria contabilidade. Não, contabilidade vai mais para o 1 mesmo. Contabilidade.
E dentro dessas áreas mais exatas, cientistas, né? Pessoas que trabalham assim com descobertas. Eu coloquei aqui que o observador, ele prefere ficar sempre atento do que falar. Ele prefere observar do que falar. Eles são realmente pessoas de poucas palavras. Eles absorvem muito, olham muito, observam, são bons ouvintes, são pessoas muito ponderadas, mas ele não é aquela pessoa assim que vai jogar papo fora. Tudo bem, nossa, olha o tempo e tal, né? Esse quebra-gelo que se usa convencionalmente nas questões sociais. Ele é uma pessoa assim que ele vai se deter e vai falar sobre assuntos que ele tem maior interesse. Ele prefere não agir, no caso, numa situação que... É como se ele ficasse de longe observando realmente. Esse aqui também é uma que eu me identifico pra caramba, em alguns pontos. Só não na parte das exatas, sim. Só não na parte das exatas. Eu sou terrível, mas eu prefiro ouvir do que falar. Sou autodidata, aprendo quase tudo sozinho. Não curto muito jogar papo fora. Pra mim, se o papo não for interessante, eu não vai me causar um desinteresse, eu não vou prestar atenção. Ou você vai falar comigo e eu não vou prestar atenção, né? Não vou dar bola, não vou dar continuidade. E sou bem objetivo naquilo que eu quero. Se eu quero uma coisa X, eu sou objetivo nessa coisa X aqui, sabe? Se você fizer uma pergunta, eu não vou suavizar a resposta, sabe? Sim. Eu vou ter que responder exatamente em cima do que você me perguntou. Se eu precisar, você quer X coisa, eu vou falar sim ou não. Levando em consideração uma autenticidade maior. Eu não... de ser autêntico nas suas respostas. Sim, eu não faço firula nas minhas respostas, sabe? Então eu me identifico bastante com o 4 e com o 5. Não sei se o 4 e 5 eles têm relações. Não sei se nesse perfil... Tem. Aqui a gente vê, né, que nós utilizamos essa mandala, onde ela tem ali embaixo uma fissura, né? Sim, entre 4 e 5. Que ela fala da humanidade caída. Então, da humanidade em estado de sofrimento por estar pegada ao ego. Mas a gente tem uma outra mandala onde nós falamos da humanidade evoluída. E nessa mandala existem 3 triângulos perfeitos aí, né, que conectam as personalidades. Que interessante. E ele é o tipo 6. O 6, ele é o nosso questionador precavido. Então, eles geralmente são pessoas assim que estão sempre com um olhar voltado para a segurança, se preocupam com os riscos, são pessoas precavidas, que não gostam de se colocar em situações de perigo, se pegar desprevenido. Então, nessa personalidade, ela é a única onde o vício emocional está consciente. Porque as outras personalidades, os vícios emocionais dela não estão conscientes. E na personalidade 6, sim, o vício é consciente, porque o vício emocional do 6 é o medo. Então, o medo geralmente é consciente. Ele é um medroso. No caso, ele é um medroso. Mas tem um subtipo dentro do tipo 6 que ele não vai se identificar tanto com medo. Então, existem movimentos diferentes de acordo com o subtipo do N-tipo. Show. E o N-tipo, o tipo 7? Casou bem de eu estar no tipo 7 comendo uma goma. gominha. O vício emocional do 7 é a gula. É mesmo? Nossa, gula. Então, os 7 são pessoas assim bem pra frente, alegres, motivadoras, sonhadoras, têm uma mente muito ativa, o que acaba... O 7 é geralmente aquele que pensa mais fora da caixa, sabe? 7 e 4 são os que mais pensam fora da caixa. E são pessoas, assim, bastante motivadoras, alegres, envolventes, que têm uma habilidade muito legal, assim, de comunicação, de relacionamento. E estão sempre buscando novas experiências, né? Que possam trazer felicidade, que possam trazer bem-estar, que possam trazer prazer. São muito comunicativos, são ótimos vendedores. E eles têm essa pegada, assim, de levar a alegria por onde eles passam mesmo. Olha que interessante. Me identifico também com o 7.
Ficou todo... Olha, deixa eu te dizer uma coisa, Ronan. O bom é quando você se identifica com vários. Se você se identifica só com um, dizer assim, gente, é só isso que eu tenho, aí é que o bicho pega, tá? Então é bacana, assim, quando você se identifica com vários, porque você consegue perceber que tem um pouquinho de diferentes coisas, né? Sim. Mas a nossa essência, ela é uma. Uma só. Sim, essa não... É. E ele é tipo 8. O 8, ele é o nosso confrontador, protetor, então são pessoas assim bastante fortes, bastante imponentes. Geralmente a história do 8 ela é uma história de superação, gostam de estar no controle, no comando. Então são as pessoas que têm aquela necessidade de dar a última palavra, de mostrar a sua força pessoal. E geralmente bastante incompreendidos nos relacionamentos, porque me identifico com o 8 também. Porque esse eneatipo, ele é mais prático, direto, objetivo, ágil, com bastante energia, né? Energia corporal, energia de trabalho. São pessoas assim que imparáveis, eu diria assim. O 8, ele é a personalidade mais forte, né, que a gente tem dentro do Enneagrama. Se utilizar esse termo, né, de personalidade forte, ele tende a ser uma das personalidades assim que mais interfere na vida de quem está à volta. Porque nesse 8 aí, eu quando eu coloco uma meta, um objetivo, eu sou praticamente imparável, né? Se eu botar traçar uma meta pra mim, nada me para. Nada vai me parar. Pra me parar só se estiver dormindo ou desmaiar, porque nada vai me parar. Isso em qualquer coisa que eu me propor a fazer. Mas eu tenho que ter um objetivo claro pra isso. Sim. Sabe? Se eu não tiver um objetivo claro pra isso, eu não vou nem me movimentar. Sabe? Eu tenho que saber onde eu quero chegar e o porquê eu quero chegar. Se não sei onde eu quero chegar e não tem um porquê disso, eu não vou fazer. Mas agora, se eu tenho esse objetivo traçado e eu quero, nada vai me segurar. É igual esse podcast, né? Era pra ser tudo ao contrário de sair um podcast. E saiu, colocou no papel e saiu, sabe? Então, quando traça... Já não está mais no plano das ideias, é real, né? É real, sabe? Tá operando, tá indo, sabe? Tá maravilhoso, porque cada pessoa que vem aqui, tipo, é uma história linda. Deve ser muito uma história bacana, linda, né? Que traz. Porque você vai conhecer muitas histórias também, né? E essa individualidade de cada um que é legal. Sabe? Cada um traz a sua... só imagino mesmo. É muito legal, muito interessante. E o tipo 9, qual que seria? O 9, ele é o nosso mediador, apaziguador. São pessoas assim muito tranquilas, né? São pessoas que têm uma capacidade de sempre enxergar os dois lados da situação. São pessoas assim bem camaleão, flexíveis, que conseguem se misturar com facilidade. É um tipo de pessoa assim bastante agradável de conviver, né? E eles têm um certo bloqueio em relação a entrar em conflitos. Então eles evitam se indispor com as pessoas e por isso acabam tendo uma dificuldade em dizer não, em se posicionar muitas vezes, para não deixar, né, não se deixar conduzir a uma situação que pode chegar a um conflito, que pode chegar a uma briga, que pode chegar a uma discussão. Então, eles são pessoas, assim, bastante benevolentes. Eles têm a habilidade de incluir por natureza. É aquela pessoa que não exclui. Sim, ele vai incluir tudo. Ele inclui, né? Ele não é preconceituoso, ele inclui realmente. Não é aquele que vai fazer o bullying, né? Ele não é o 9, porque o 9, ele... tem essa habilidade de incluir. Tem um olhar muito voltado para paz, para aceitação, pro amor nas relações. Então, é um pouquinho dessa personalidade. Que legal. E dentro é que é difícil fazer uma pergunta, mas é difícil, eu acho, responder em cima do que eu vou perguntar. O narcisista, o psicopata, o sociopata, em qual desses eneatipos aqui que eles se encaixam? Cada eneatipo tende a ter algumas das patologias que estão aí descritas no CID-10, né? Que a gente identifica dentro da psicologia, tanto transtornos de personalidade quanto outros transtornos.
Mas isso vai se manifestar quando os eneatipos estão num nível de funcionamento não saudável, ou um nível baixo de funcionamento. Então, tanto a psicopatia quanto o narcisismo, a gente vai dizer que está ali num nível bem raso de consciência. Então, eles estão conectados, sim, com alguns tipos de personalidade. Ah, que interessante. Uhum. E os Vou deixar curiosidade. Eu sei quais são, mas vou deixar curiosidade aí. Isso é legal, tem que instigar. Instigar a pessoa a fazer o curso. E no curso o pessoal vai descobrir. Vai descobrir muitas coisas. Claro. Muitas coisas. E o bipolar também? Também, aham. Você falou um transtorno Sim. de personalidade, ele é diferente de bipolaridade, ou não? Assim, geralmente a bipolaridade ela vem acompanhada de outras comorbidades que a gente chama. E é comum existir um transtorno de personalidade associada à bipolaridade. Então, e tem algumas energias que têm sim essa tendência a desenvolver uma bipolaridade ou ser um borderline, desenvolver uma depressão, desenvolver uma dependência química. Então, são personalidades que podem ter essa tendência. Mas, por exemplo, aquela personalidade que está num nível não saudável, né? Ela pode se entender dessa condição e ir para um nível saudável e de funcionamento bom ou saudável? Sim. É possível isso? Sim. E é por isso que eu trabalho, né? E é por isso que eu acredito na humanidade. É possível. Só vai ter um único fator que ele é decisivo: o desejo da pessoa. Se a pessoa desejar, é possível e ela vai conseguir. Se a pessoa não desejar, né? Se ela não quiser sair da onde ela está, não há quem consiga movê-la. Fazer. É. Olha que interessante. Viu, Rúbia? E como é que a pessoa faz, se ela quiser fazer um curso, quiser entrar em contato contigo, até para um atendimento, você faz atendimento personalizado, assim, para a pessoa? Sim, eu atendo em psicoterapia, sim, e utilizo tanto as técnicas da psicologia quanto as técnicas do eneagrama. O que o eneagrama facilita? Ele ajuda a ter um resultado mais rápido e assertivo do que só um processo de psicoterapia, né? E como é que a pessoa faz para entrar em contato contigo para fazer esse? Pode seguir nas redes sociais, que é @rubiacalgaroto. Também o telefone, 54-9924-8487. E eu estou à disposição, né? Os processos de eneagrama presencial, eles podem ser tanto em company, né? Ou em cidades aqui da região, eu posso ir até a cidade ministrar, e geralmente eles acontecem na cidade de Erechim, no CDL, no formato presencial. A gente também trabalha com turmas online, que daí são geralmente 2 turmas no ano que nós prestamos, e que daí são mais de uma instrutora que trabalha essa turma online da escola. E aí também tem essa possibilidade para quem tem uma limitação geográfica, e inclusive tem eneatipos que preferem o formato online. Do que presencial. Do que presencial, mesmo estando próximo ao presencial, preferem ir para online, sim. Então, tem essas 2 possibilidades aí. Olha que interessante. Antes de encerrar, agora que me veio essa pergunta na cabeça, na verdade, de que forma que a espiritualidade que você disse age nesse contexto de eneatipo? Como que ela atua? O eneagrama, ele é uma ferramenta de desenvolvimento psicoespiritual da humanidade. E a gente fala em espiritualidade no sentido não de uma religião, não de uma crença, mas de uma dimensão do ser humano que ela pode ser trabalhada e que ela pode ser evoluída. Então, quando eu sempre falo assim, que o que adoece é a personalidade, é o ego. A essência, o que é a nossa essência, não adoece. E com o eneagrama, a gente aprende a reconhecer qual que é a nossa essência, para que cada vez mais a gente deixe de funcionar e ser ego, para que a gente possa cada vez mais fazer essa transição para aquilo que é da nossa essência.
E assim, poder entrar em equilíbrio e harmonia consigo mesmo, com o seu funcionamento. Que é muito do que aconteceu comigo. Sim. Então, eu pude entrar em equilíbrio comigo mesmo, com o meu funcionamento, porque eu, grande parte, assim, né, e deixei de viver nesse ego, nesse padrão de personalidade, para poder reconhecer aquilo que é a essência. E é um caminho, assim, constante, que não tem fim, né? Porque a gente sempre vai tentar se melhorar. Ninguém é um Buda, um Jesus Cristo, Claro. né? E todo dia, assim, eu me vejo tendo que enfrentar aspectos, sim, da minha personalidade, para que ela possa deixar de ser a guia e eu consiga viver mais de acordo com a minha essência mesmo. Então, o Enneagrama, ele faz essa ponte. Ele ajuda a criar consciência e ele dá caminhos. A partir do momento em que você identifica o teu eneatipo, isso daqui é um mapa. As conexões que estão aqui são um mapa. E ele vai te dar o caminho do que fazer, qual que é o passo seguinte, a partir do momento que você identifica qual que é o teu conflito. Por isso que a gente chama ele de uma ferramenta de evolução, de autoconhecimento incrível, a melhor que existe, e também uma ferramenta de evolução emocional, espiritual. E ele tem uma dimensão, né? A origem dele vem de uma dimensão espiritual mesmo. Sim, e o bom é que quando você sabe identificar esse conflito e essa personalidade, você consegue melhorar. Porque você sabe qual o aspecto que está te influenciando e qual que é o caminho que você vai traçar. Isso que é interessante. Exato. Não é só identificar. Porque talvez identificar seja fácil. O difícil é você mudar. Sabe? Você traçar um caminho. Isso é o difícil. Porque aí vai precisar de um despertar teu, né? Pra você mudar e traçar um novo caminho, uma nova meta. Porque ela vai estar ali, né? Mas ela pode te influenciar de uma forma legal ou de uma forma não legal. Exato. Ela tá em muito ti. isso, Ronan. Foi mais ou menos uma leitura que eu consegui fazer do que é o Enneagrama, né? Isso. Rúbia, muito obrigado pelo papo, pela conversa. E espero que a gente possa conversar mais ainda e fazer um programa só com certeza. sobre eneatipo. E ó, pessoal, aguarde que vai ter uma turma de eneatipo em Getúlio, tá? Aguardem. Tô ansiosa para vir para cá, Ronan. Obrigado, Rúbia. Muito obrigado Valeu mesmo. pelo convite.